Senhor Jesus, logo, logo esse templo ficará pequeno, porque eu creio que Deus há de dar graça e prosperar em nome de Jesus. Mas nós não queremos nos alongar muito, só preciso de 40 horas para pregar, então nós vamos abrir lá em Atos 10. Vamos abrir em Atos, o livro ainda que é escrito até os dias de hoje, né? O livro de Atos conta a história da igreja, e a história da igreja, enquanto estivermos aqui, continua sendo escrita, continua sendo desenhada através da tua vida e da nossa vida. Vamos ler aqui em Atos 10. Louvado seja Deus. Nós vamos ler apenas um versículo, porque a leitura ela é demasiadamente comprida, mas nós vamos ler apenas o último, Atos 10, 48. Amém? Atos 10, 48 diz assim: E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Podemos assentar, igreja? Esta palavra, nesta passagem, Atos 10, vem falando a respeito de um homem. Nós vamos entender que este homem, por nome Cornélio, que é demonstrado aqui, este homem, ele tinha em seu coração, mesmo ainda não sendo um cristão oficial, mesmo ainda não tendo ouvido a genuína pregação, a Bíblia vai nos revelar que este homem chamado Cornélio, ele tinha um temor muito grande no seu coração. A Bíblia fala que ele era um centurião, conhecido, né, do velho conselho dos italianos, né? Temos aí a colônia italiana, que às vezes fala, Cornélio, ele era italiano. A Bíblia declara que ele era um centurião italiano. E ele estava ali dentro da sua casa, em seus afazeres. E a Bíblia fala para nós que ele era um homem temente. A Bíblia vai falar que ele era um homem que constantemente, mesmo ainda sem ouvir diretamente a pregação, sem nem muito entender, Deus tinha colocado em seu coração temor. Temor pela palavra que vinha através das pregações, que ele vinha ouvindo falar. Afinal de contas, como um centurião romano, ele tinha acesso a várias informações. Ele tinha acesso a tudo que acontecia nas cidades circunvizinhas. Ele tinha acesso a tudo que acontecia dentro do Império Romano. E havia a pregação sendo revelada, sendo passada adiante pelos apóstolos. E eles estavam adentrando as cercanias de todas as cidades, de todas as nações, anunciando o Evangelho de Jesus. E esse homem chamado Cornélio, a Bíblia vai nos dizer que ele tinha assim, se preparado, por ele tinha ouvido falar de um homem que andava, de um homem que esteve em meio às pessoas, de um homem que não tinha beleza alguma com a qual desejássemos, de um homem que era tão simples e singelo, que ao ponto de dizer que não tinha onde reclinar a tua cabeça, mas um homem que tinha um poder tão extraordinário, vindo do alto sobre a vida dele, que operava os milagres e maravilhas. Um homem que a sua fala, um homem que ao abrir da sua boca, mudava a vida, mudava as situações, mudava todas as situações de todos aqueles que estavam próximos a eles. E eu tenho uma novidade para você. Este homem conhecido como Jesus de Nazaré está nessa casa nessa noite. E esse homem tem algo para revelar para a nossa vida. Esse homem tem algo também, porque nós olhamos a palavra de Deus e nunca alguém que chegou até Cristo foi despedido de mãos vazias. Muito pelo contrário, quem chegava até Jesus, com certeza recebia algo, recebia o seu milagre, recebia a sua resposta, recebia ali o perdão dos seus pecados. Eu não sei como você está nessa noite, mas uma coisa eu sei, Jesus Cristo de Nazaré está na casa, e Ele pode hoje fazer algo maravilhoso, mudar a tua vida, mudar a tua casa, mudar tudo aquilo que estava acontecendo dentro da tua família. Nós vemos aqui a pregação do Evangelho. Que essa pregação do Evangelho, ela não está restrita a ninguém. Porque a pregação do Evangelho, nós temos e sabemos que existia um conceito entre os judeus, que a pregação deveria ser dada somente àqueles que eram judeus. Mas Cristo, como Ele veio na contramão do sistema, Ele veio mudar os conceitos judaicos e mostrar para eles que a pregação, que o Evangelho, que a salvação não era algo exclusivo deles, mas que era algo exclusivo daquele que queria ter a Cristo, que queria ouvir do Evangelho e queria viver o Evangelho. Então ali agora nós vamos ver que nessa história, um homem chamado, conhecido como Simão, o Pedro, vai ser tratado.
vai ser modificado. Porque eu olho para Simão e eu falo que às vezes Simão e Pedro, esse Pedro, que Pedrão, às vezes eu chamo de Pedrão, porque ele era o cara que ia à frente. Ele era aquele que falava, ele era aquele que se colocava adiante, era aquele que levava a primeira pedrada, sim, era aquele que levava as repreensões, porque ele era um homem destacado como líder em meio aos apóstolos. E agora nós vemos Pedro, esse homem, que tinha um conceito enraizado em seu coração. Ele, o que? Os gentios para ele não prestava. Não era bom. É como o samaritano. O samaritano para judeu não valia nada. Mas Jesus veio mudando a história. Jesus veio sentando com aqueles esquisitos. Jesus sentou com aqueles desprezados. Jesus andou com aqueles que eram postos de lado. Assim como nós um dia. Quantas vezes nós somos colocados de lado por pessoas? Somos até ignorados algumas vezes. Quantas vezes nós passamos por restrições ou somos humilhados em algumas situações. Mas saiba que nós em Jesus Cristo não somos humilhados. Somos exaltados pela sua glória. Somos exaltados pelo seu poder. E saiba que o Senhor Jesus, Ele está trabalhando na tua vida e em favor da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que a pregação aqui ela não é restrita a nenhuma raça, tribo, etnia, nação, não, nada disso. Nós vamos aprender aqui que o Evangelho ele precisava ser transmitido para a vida de Cornélio. Por quê? Ele tinha o temor, ele tinha ouvido falar. E nós vamos ver aqui que a Bíblia fala testemunho desse homem. Porque quem era Cornélio? Um centurião romano, da antiga nobreza. Era um homem conhecido, respeitado em meio à cidade a qual ele estava. Ele tinha uma posição elevada assim. Ele era alguém que era bondoso, nós vamos ler, se você ler o contexto depois, leia depois em casa, do 1 ao 48, você vai ver que a Bíblia vai falar que ele era um homem bondoso, que dava as suas esmolas, era um homem que estimava a casa de Deus, estimava a obra do Senhor, que dava ali as suas ajudas, as suas ofertas. Ele era um homem que todos olhavam e prezavam pela vida dele, mas irmãos, ele ainda não entendia o porquê estava no seu coração, ele ainda não entendia, não sabia qual era a genuína pregação, a pregação do Evangelho que mudaria não só a vida dele, mas mudaria toda a sua casa. Nós vamos ver aqui nessa pregação, e que esse homem estimado pela igreja, ele estava ali agora o que? Todos os dias, a Bíblia fala nessa passagem, que todos os dias, a hora nona, ele se colocava a orar. Qual é a hora nona? Nós conhecemos a hora nona. A hora nona é às 3 da tarde. A hora do judeu começa a se contar a partir das 7 horas da manhã. 7 horas a primeira hora, 8 horas a segunda hora. A hora nona era às 3 da tarde. A hora em que Cristo morreu, foi crucificado, morreu. A hora nona era a hora que esse homem, Cornélio, se colocava todos os dias para orar. Ele orava. Eu fico imaginando como seria a oração desse homem, que não conhecia ainda a genuína pregação que viria após, que nós vamos ver aqui o texto nos explicando. Eu fico imaginando quão simples era a oração deste homem, tão singela era o clamor deste homem, mas a Bíblia fala que vai aparecer um anjo enquanto ele estava orando. Deus envia um anjo no meio da oração dele e fala: Cornélios, Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu o teu clamor. Irmãos, entenda que a oração é algo íntimo seu com Deus. Não interessa como você vai falar, desde que você seja respeitoso ao Deus que você está tratando, mas o teu coração, quando você rasga diante do Senhor, quando você demonstra o teu coração, como nos diz a palavra, quebrantado e contrito, Deus não despreza, Ele olha a tua oração, Ele atende o teu clamor. Todas as suas petições estão sendo levadas diante do Senhor, estão sendo depositadas diante dos pés do Senhor, e saiba que Ele faz menção de cada lágrima que cai do teu rosto, cada lamento que sai dos teus lábios, porque Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ele estava ali orando, e o anjo aparece para ele e fala: eu tenho feito menção das tuas orações. Eu tenho visto, no versículo 4 ele vai falar assim: este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Eu falo assim: tudo que você está fazendo, Cornélio, que tem abençoado a minha obra, eu tenho feito menção. Tudo que você tem se colocado para fazer, eu tenho abençoado.
Não é à toa que você tem sido próspero, Cornélio. Não é à toa que eu tenho repreendido o mal da tua vida, porque você tem se levantado para fazer a diferença no meio da população. Porque ele, como centurião romano, não nos enganamos, irmãos, ele tinha autoridade, sim, e nós vemos que o governo de Roma, e muitas vezes, se levantou contra o ministério dos apóstolos. Mas aqui este homem, como algum outro centurião também, nós conhecemos o centurião lá de Cafarnaum, que foi lá e pediu que os seus homens fossem até Cristo, e fala assim, olha, vai lá, pede para Jesus vir na minha casa, pede porque eu estou com o meu servo doente. E os homens da Galileia, os homens ali, os homens do cenáculo, os homens ali, testemunharam, falaram, não, atende o pedido dele, porque ele é um homem bom. Esse centurião, ele é bom, ele nos ajuda, ele tem nos dado graça aqui, tem nos abençoado. E ele vai, Jesus vai em direção, quando Jesus se volta aí em direção, ele manda homens dizendo, olha, não sou digno que entres na minha casa. É mais uma prova de fé, e quando Cristo fala, em toda Jerusalém não tenho visto tamanha fé. Porque ele era o quê? Um romano, um centurião romano, um gentil, era alguém considerado indigno por muitos, mas é esses que Deus usa, é esses humildes, os pequenos, os menores, que Deus tem prazer em usar, é nesses que Deus derrama a sua graça e a sua glória, para que sejam usados, capacitados para realizar algo sobrenatural que é dado através da vida através da vida de Cristo. E ele coloca, estão em memória de Deus, ou seja, Deus não se esquece. Deus não esquece. Deus não esquece tudo o que você tem feito. Deus tem feito menção. E agora no versículo 5, o anjo vai falar para ele, olha, vai lá, envia ali um dos seus servos, lá a buscar um homem chamado Simão, de nome Pedro. Chama Pedro, fala para ele vir aqui. Fala para ele vir aqui, traga-o para a tua casa, porque você precisa ouvir o que ele tem a dizer. Em contrapartida, nós vemos que a palavra do Senhor, como eu disse, havia um preconceito muito grande no coração do povo, dos homens judeus. E Pedro, como judeu, não era diferente. Havia um preconceito no coração dele. Havia um bloqueio no coração dele. Havia assim, ele menosprezava a vida de outras pessoas que não fossem judias. Ainda existia isso no coração dele. E nós vemos que quando Pedro estava ali orando, o Senhor se manifesta também a Pedro em visão. E mostra para ele vários animais. E mostrando esses animais, a Bíblia diz ali no versículo 13, que essa voz se levanta para Pedro e fala assim, ó, levanta Pedro e come. E Pedro fala, não, eu não posso tocar em coisa imunda. E aquela voz diz a ele, não faças tu comum o que Deus purificou. Aquela voz vai mostrar para Pedro que o conceito dele de imundo estava errado. Que o conceito dele de sujo, que ele achava as nações sujas, outros povos indignos, estava completamente errado. Porque agora, chegando ali, o anjo avisa Pedro, vai vir pessoas aqui, você vai com eles. E ali chegou aqueles homens a buscar Pedro, fala, você vai conosco, nosso Senhor, o centurião Cornélio, pediu para que chamasse você e você fosse conosco até a casa dele. E nós vemos ali que Pedro, nesse momento, ele foi mudado. Ele foi. E chegou até a casa de Cornélio. Chegou até a casa de Cornélio. E ao chegar na casa de Cornélio, a Bíblia nos diz que Cornélio se ajoelhou diante de Pedro e começou a adorar Pedro. E Pedro pega na mão dele e fala assim, não, eu sou homem como você. Não sou digno de ser adorado. E Cornélio começa a tratar Pedro e falando, olha, eu estou ansioso. Eu preciso ouvir esta pregação. Eu preciso saber, Deus apareceu a mim e ele começou a contar para Pedro aquilo que o anjo tinha lhe falado, e Pedro se colocou de pé e falou, verdadeiramente agora eu sei que todos são dignos da graça e da misericórdia e do evangelho de Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, não foi à toa que o Senhor te trouxe aqui, porque o Senhor, ele te escolheu. Ele te tirou lá daquela situação em que nós vivíamos antes, fora da presença de Deus. Ele tem cuidado da tua vida. Ele não tem deixado praga alguma chegar à tua tenda, pois ele tem visto o teu coração. Deus, através de Cristo, ele te chama para que você seja algo diferente, alguém diferente, para que você tenha posições diferentes, para que você faça algo diferente, porque você não foi considerado indigno, mas você foi considerado digno da graça de Deus.
Você nessa noite é digno da misericórdia do Senhor. Você nessa noite é digno da bênção de Deus. Você nessa noite é chamado para viver o milagre e as maravilhas do Senhor Jesus. Então, por que Deus então vai promover esse milagre, esse encontro com o anjo e também com Pedro? Por que Deus vai promover isso para Cornélios? Porque Cornélios, a Bíblia vai falando que ele era diligente em suas orações. O que ele era ser diligente? Ele era constante, irmãos. Oração não é algo que nós podemos fazer quando dá vontade apenas. Nós precisamos ser constantes em nossa busca, em nosso clamor. Nós precisamos ter um padrão de oração. É como vir à casa de Deus. Eu costumo dizer para os irmãos lá da igreja, deixa de vir 2 domingos na igreja para ver se você quer vir o terceiro. Você não quer vir mais não, irmãos. Porque você se ocupa com qualquer outra coisa. A tua carne se satisfaz com qualquer outra coisa. Estar aqui na presença de Deus é mortificar a nossa carne, é entender que precisamos do Senhor Jesus, nós carecemos da graça do Senhor Jesus. Estar na casa de Deus é saber que nós precisamos ser moldados e sermos vivificados pela palavra do Senhor Jesus. Nós estarmos na presença do Senhor, entendemos quem Ele é e não o que Ele pode fazer. Você entende quem é Deus na tua vida? Ele pode fazer milagres, sim, mas Ele é teu Pai, Ele é teu Deus, Ele é teu juiz, Ele é teu provedor, Ele é teu amigo. Nosso Senhor Jesus Cristo é teu irmão, é Ele que te trouxe aqui, Ele que te coloca nesse lugar. Se você entende esse mistério para a tua vida, não haverá nada impossível para você, porque não há nada impossível para Deus. E Cristo declara na sua palavra, se creres em mim, obras maiores do que eu faço, vocês farão. Quantas coisas Cristo fez? Será que estamos já com esse gabarito todo para fazer aquilo que Cristo fez? Pastor, ainda ninguém ressuscitou quando eu orei, então começa a orar mais. É palavra de Deus. Jesus falou. Ninguém ainda, nenhum paralítico saiu andando quando eu orei, então continua orando mais. Né? Porque a Bíblia nos fala, foi Cristo que falou. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, quem já viu um grão de mostarda aí? Né? Eu falo, a gente olha para um grão de mostarda e fala, Jesus, como é pequena a minha fé. Porque ainda não consegui mudar um monte de lugar. Né? Mas eu creio que em nome do Senhor Jesus, e a Bíblia nos diz que fé é dom que vem dele. Se nós orarmos, clamarmos e pedirmos, Ele vai acrescentar fé ao teu coração, para que você possa viver esses milagres, essas maravilhas. Então ele era diligente em oração, ele era fiel em suas esmolas. Ele fala, ele era fiel em ajudar, em contribuir, ele era solícito, ele estava presente, contribuindo, ele era piedoso, temente a Deus. Nós vemos a reputação dele, os homens testemunhavam de Cornélio, dizendo, olha, ele é um homem piedoso sim, ele é um homem bom, ele é um homem que faz as esmolas, é um homem que ajuda. Ele é o homem que está presente. Toda vez que eu bato na casa dele lá, ele não faz de conta que não está não, ele me atende. Toda vez que eu ligo para ele, ele não desliga o telefone não, ele faz questão de me atender. Ele é uma pessoa que quando eu falo para ele, vamos fazer, ele é o primeiro a chegar. Né? Quem é esse Cornélio? Quem é essa pessoa? Será que existe Cornélios aqui nessa noite? Que também são essas pessoas solícitas, que quando são pedidos, quando é solicitado, está ali, eis-me aqui, olha, usa-me a mim, não é assim que a palavra nos diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim, né? Não é assim que Samuel respondeu. Samuel estava ali, e o sacerdote estava lá, dormindo, e o Senhor chega, Samuel, Samuel, e Samuel levanta e vai até o sacerdote fala, não te chamei não, vai dormir moleque, você está aqui o quê? Você está tendo sonhos. E aí ele volta a deitar e a voz de novo volta para ele, Samuel, Samuel. E aí ele vai de novo até o sacerdote e fala, olha, você me chamou? Ele falou, não te chamei não, volta para a cama. E ele volta para a cama e a voz de novo, Samuel, Samuel. E ele vai de novo até o sacerdote e fala, você me chamou? Ele falou, não, Samuel, faz o seguinte, na próxima vez que você ouvir Samuel, Samuel, diga assim, eis-me aqui, Senhor. Deus está chamando o teu nome nessa noite. Será que você é um daqueles que vai dizer, eis-me aqui, Senhor? Deus está chamando você nessa noite para dizer, olha, eis-me aqui, Senhor. Porque quando Samuel voltou, e a Bíblia nos relata que mais uma vez a voz veio, Samuel, Samuel. E a Bíblia diz que ele levantou-se e disse, eis-me aqui, Senhor. E a Bíblia diz que Deus revelou a ele os mistérios. Deus falou com ele, Deus mudou a vida dele. E é assim que Deus vai fazer na tua vida hoje. Se você também for um desses que falar, eis-me aqui, Senhor, Deus vai mudar a tua vida. Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer algo extraordinário, para que você possa adorar e glorificar o nome dEle.
Louvado seja Deus. E também nós vimos que Cornélio ele pôde ter essa experiência por causa da fidelidade dele. Deus ouviu as suas orações e viu as obras de caridade que ele fazia. Deus também respondeu às suas orações através de um anjo, né? Hoje nós não vemos mais. Tem igreja que fala assim, eu vejo um anjo ali. Já viu aquela igreja que põe uma cadeira lá, fala, tem um anjo sentado ali? Já viu essa igreja? Não, aqui no Brasil não tem, só lá na China, né? Aquelas igrejas que põem a cadeira ali e tal. Ah, estou vendo um anjo ali. E o povo reverencia, né? Graças a Deus aqui não. A gente não tem isso. Eu vejo santos. Amém? Eu vejo vários santos. A Bíblia diz, sejam santos como eu sou santo, né? Eu vejo vários santos aqui, mas anjos não. Eu tenho certeza que tem anjos andando aqui, mas eu não posso vê-los. Mas eu creio que a bênção do Senhor é restaurada nas nossas vidas através da nossa fé. Deus queria então que aquele homem tivesse um encontro genuíno. Deus falou, eu preciso fazer um encontro genuíno de Cornélio. Então o que ele faz? Ele faz essa revelação de Pedro em visão. Esse Pedro que era o quê? Desprezava as pessoas. Agora ele vai o quê? Vai fazer com que Pedro, tocado pelo Espírito de Deus, ele vá até o centurião, reconheça a falha e veja, né? Veja a pregação de Jesus. E o que acontece quando chega até Cornélio? Pedro começa a pregar. E qual era a pregação de Pedro? Se você olha a partir do versículo 38, Pedro vai falar de Jesus Nazareno, o desprezado. Eu tenho certeza que aquele homem, aquele centurião, tinha passado também por desprezo na sua vida, pela fé que ele estava professando. Tinha passado por situações. E ele começou a se identificar com Jesus. E agora ele fala que Jesus, esse Jesus que foi desprezado, ele era o ungido de Deus. E Pedro tinha tido um encontro com o anjo tinha falado com ele falou, não, Deus está me vendo também. E a Bíblia fala que Pedro fala para ele que Jesus era um benfeitor, ele era um médico que curava, que tratava as pessoas. E agora Cornélio olha e fala, eu também faço isso, eu ajudo as pessoas, eu dou contribuições, eu sou um benfeitor aqui. Aí ele começa a falar, mas Jesus Cristo é Ele que nos liberta de Satanás. O versículo 38 vai dizer assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele andou tirando a opressão de todos. E aí Pedro vai mais a fundo e fala, ele foi crucificado em Israel, ele foi morto pelo seu povo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele veio estar conosco, ele andou conosco. E Pedro fala, ele voltará novamente. E ele voltará no versículo 42, ele declara assim, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Pedro começa a dizer, ele vai voltar novamente, ele será juiz, e quando ele voltar, nós estaremos diante dele, e quando estivermos diante dele, nós seremos julgados pelo que nós fizemos e deixamos de fazer, e como nós vamos nos apresentar diante de Deus. E aquela pregação começou a dominar o coração de Cornélio, e aí quando Pedro virou para ele, disse assim, olha, e este Jesus Cristo, é ele que recebeu poder de perdoar os pecados. Aí a Bíblia vai nos falar que Cornélio vira para ele e fala assim, eu quero esse Jesus, eu quero viver essa pregação. E a Bíblia fala que naquele momento o Espírito Santo começou a dominar os corações, e aqueles homens e mulheres ali naquela casa começaram a falar em línguas, e houve ali algo maravilhoso sendo cuidado do coração daqueles homens. Eles receberam a graça do Espírito Santo do Senhor, eles receberam os dons já de línguas, começaram a falar em línguas ali naquele momento, e a Bíblia diz que aquela casa se encheu da graça e do poder do Senhor. Amados e queridos irmãos, eu tenho certeza que se você na tua casa, você tem feito ali o teu culto na tua casa, no teu lar, se na tua casa, se ali no teu lar, você tem professado o nome do Senhor, Deus também pode fazer esse mover sobrenatural lá dentro da tua casa. Ah, eu preciso só estar na igreja. Não, a igreja também, nós estamos na comunhão dos santos, mas é dentro do nosso lar que o nosso culto começa, é dentro da nossa casa que a nossa comunhão começa. E quando chegamos aqui, nós vemos a manifestação da graça do Senhor, sentimos o poder do Senhor através da palavra, mas quando já chegamos aqui, nós já viemos adorando ao Senhor, porque você saiu da tua casa dizendo, eu vou glorificar a Deus.
Você fecha a porta da tua casa, eu vou lá prestar o meu culto ao Senhor, eu vou lá louvar o nome do Senhor, eu vou lá bendizer o nome do Senhor, eu vou lá porque eu quero ser renovado. Hoje é culto de Santa Ceia, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor, aliança feita na cruz do Calvário através do sangue, essa aliança que me purifica, essa aliança que me qualifica a ser herdeiro de Deus. Você é herdeiro do Senhor, você é irmão de Jesus, co-herdeiro com Cristo, da graça e da manifestação do Senhor. E agora aquele homem Cornélio ali, em meia pregação de Pedro, ele viu que ele é cheio da graça. Ele tendo pregado o evangelho, ele deu crédito à pregação, ele deu crédito à mensagem, ele recebeu, e no versículo 44 fala assim, olha, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Houve manifestação do poder do Senhor. E foram batizados. Aí entra a questão. Depois que eles receberam o Espírito do Senhor, Pedro arrazoou com aqueles que estavam ali. Agora, o que impede eles de descerem as águas? Já estão cheios do Espírito, já estão sendo usados. O que falta? Descer as águas. Falta apenas batizar. Se batizar na água, pronto, está completa a bênção, está selada aí a promessa, aí não tem mais o que falta. E a Bíblia fala que eles pegaram Cornélio, aquela multidão, e levaram as águas e os batizaram. E ali, quando eles foram batizados, ali mandou que fosse, aí do versículo 48 nós lemos que disse, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E então rogaram-lhes dizendo que ficassem com eles por mais alguns dias. Ou seja, eles foram ali cheios da graça. Se tornaram cidadão dos céus, porque deram crédito à pregação. Ele era um homem temente, era um homem que tinha um temor, mas ainda não conhecia a pregação genuína. E ao passo que ele ouviu falar desse Jesus, o coração dele se converteu à palavra do Senhor, o coração dele se converteu à palavra que Pedro estava ali pregando. Ele creu e a bênção foi derramada. Irmãos, para você viver o teu milagre, basta apenas você crer naquilo que Deus preparou para a tua vida. Você tem colocado a tua vida no altar? Não é de qualquer jeito, é claro. Não é de qualquer jeito que nós recebemos a bênção. Mas se você tem colocado a tua vida no altar, saiba que o Senhor, Ele está movendo céus e terras para te abençoar. A Bíblia nos diz que Ele traz existência até o que não existe, em favor daqueles que o servem, daqueles que o amam, daqueles que fazem a sua vontade. Se você é um desses, você vai viver sim a tua bênção, o teu milagre. Podemos dizer que a vida de Cornélio chegou à salvação por completo. Porque ele já tinha o temor. E ao ouvir a pregação, ele deu crédito. E foi feito mais um daqueles que eram servos do Senhor, em nome de Jesus. Igreja, seja esse. Talvez você já é esse que se simpatiza. Eu costumo dizer que tempo de crente não quer dizer que você é convertido. Às vezes nós estamos na igreja há tantos anos, ouvimos a pregação, mas ainda não entendemos e não demos crédito à palavra. Dar crédito, entender a palavra, é abrir o nosso coração e deixar que Deus mude a nossa vida. Jesus quer mudar muitas vidas aqui nessa noite. Jesus quer mudar conceitos nessa noite. Jesus quer quebrar paradigmas, dogmas nessa noite. Jesus quer mudar a tua vida nessa noite. Ele quer que você, assim como Cornélio, dê crédito à pregação. E veja os milagres. Você já conhece os milagres de Jesus. Nessa noite você pode ser mais um milagre. Se você der ouvido e crédito à pregação. E eu peço a você, por gentileza, se coloque de pé. Porque nós vamos passar a Santa Ceia. Certo. Os diáconos vão estar aqui. Roberto e Josefa, né? O diácono Roberto já vem aqui. Diaconisa Josefa já vem para cá, né? Nós vamos estar distribuindo a Santa Ceia, mas nós vamos orar. Porque, irmãos, eu tenho certeza que você é como Cornélio. Que você é um daqueles que arde a palavra no coração. Tenho certeza que você está aqui pelo temor que existe na tua vida, através da palavra de Deus. E Deus vai mudar a tua vida. Deus tem mudado. Amém? Deus tem mudado. Deus tem sempre coisas novas. Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Eu tenho certeza que nessa noite
Assim como Cornélio, se você deu crédito à pregação, você vai viver o milagre. O Espírito Santo vai te visitar de uma maneira sobrenatural. A Bíblia diz que os dons celestiais são dele e ele dá a quem quer, a quem busca. Se você nessa noite abrir o teu coração e falar, eu quero o Senhor, Deus vai entregar o dom sobre a tua vida. Quem sabe você vai sair daqui falando em línguas, você pode sair daqui com dom de cura, você pode sair daqui com dom de profecia. Eu não sei como Deus vai te usar, mas se você se colocar à disposição, Deus vai te usar, porque Ele é Deus e a sua obra é carente e precisa de homens e mulheres que se levante para realizar essa grande obra. Então vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pois eu creio que a Tua palavra é viva e eficaz em nosso coração. Eu peço a Ti, ó Deus, que essa palavra esteja no coração dos Teus filhos, que eles venham viver, Senhor, os milagres e as maravilhas. Pai, que eles possam entender o chamado e vivê-lo, meu Pai. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor, agora, crendo, Senhor, que viveremos, ó Pai, isso, Senhor. Visita a nossa casa, visita a família, Senhor, agora. Nós Te damos liberdade, Senhor. Nós queremos receber o Teu Espírito em nosso lar. Senhor, transforma a nossa família, a nossa vida, transforma, meu Pai, para que possamos glorificar o Teu nome. Torna-nos cheios da Tua graça, Senhor. Nós queremos ser esses despenseiros da Tua graça, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, eu abençoo a vida de cada um dos Teus filhos, repreendendo todo levante, Pai, e rogando a Tua sorte de bênção sobre a vida de cada um, meu Pai. Eu oro agradecido, crendo que a bênção e o milagre está sobre a vida dos Teus amados, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda o Senhor porque Ele está nesse lugar. Aleluias, glória a Deus. E nós vamos já abrir a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler ali aquilo que o nosso apóstolo Paulo nos ensina. 1 Coríntios 11, do 23 em diante. Paulo vai nos ensinar sobre a Santa Ceia. E nós vamos fazer como ele. Diz aqui, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de ceiar, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Louvado seja Deus, amém? A Bíblia nos ensina a estender as nossas mãos santas sem ira e sem contenda para abençoar. Nós vamos agora abençoar esses elementos, o pão que representa o corpo de Cristo e o suco da videira que representa o sangue do Senhor. E eu creio que será um sinal profético da bênção do Senhor, da renovação da graça e da aliança sobre a tua vida nesta noite. Você que é batizado nas águas tem liberdade de estar participando da Santa Ceia, porque é algo que é ministrado a quem faz parte do corpo do Senhor. Então você agora, em nome de Jesus, nós vamos orar. E eu creio que assim que nós terminarmos a oração, nossos irmãos estarão passando os elementos e você aguarda para que juntos participemos em nome do Senhor. Nosso Deus e Pai, nessa noite, Pai, nós colocamos diante das Tuas mãos esse pão que representa o Teu corpo, esse suco da videira que representa o Teu sangue. Nós colocamos diante do Teu altar, Senhor, crendo, meu Deus, que ao participar desses elementos, nós renovamos contigo a aliança feita na cruz do Calvário. O Senhor, Pai, o próprio Senhor Jesus nos ensinou que deveríamos fazer isso em memória de Ti, e nós Te honramos nessa noite, Senhor, relembrando da Tua vitória. Que esse, Senhor, pão e esse cálice sejam um sinal profético da Tua aliança, da Tua bênção, da Tua graça sobre a vida, Senhor, dos Teus filhos, que hoje, Senhor, participam com alegria. Pai, crendo, Senhor, nós santificamos, ó Deus, esses elementos em Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar, igreja. Enquanto isso, nossos irmãos vão passando e você vai pegando aí, em nome de Jesus. O de cruz dela um dia surgiu como emblema de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida
só por mim, pecador. Declare nesta noite, diga: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, Senhor, aleluias, até morrer, eu a vou proclamar. Eu também, Senhor, levarei, eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desce a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, Senhor, aleluias, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, em semelhança, ele fez com que nós participássemos. Eu peço a você, nós vamos participar primeiro do pão, depois do sangue. Amém? Não sei se os irmãos estão nesse costume, mas eu costumo fazer assim lá na igreja. Nós participamos primeiro do pão, damos graças a Deus, e depois do sangue do Senhor. A Bíblia nos ensina assim, e o apóstolo Paulo, escrevendo a Coríntios, ele falou assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Irmãos, você pode até pegar na tua mão e falar assim: é um pedacinho de pão asno, que talvez para nós, mediante o que nós estamos vendo, não tenha tanto valor. Mas ele simboliza, irmãos, um momento tão especial na vida de todo cristão. Porque esse pedaço de pão representa o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Esse pedaço de pão representa o corpo de Cristo que foi transpassado por lanças, foi transpassado por pregos. Representa o corpo de Cristo que foi açoitado com açoites romanos, que é 39 mais 1, que são 40 açoites, mas são 39 mais 1, ou seja, são sequências de açoites. A Bíblia diz que ele foi flagelado pelas nossas vidas e nossos pecados. Esse pequeno pedaço de pão nos torna participantes da graça do Senhor através desse sacrifício na cruz do Calvário. A Bíblia nos diz que Jesus, sentado à mesa, junto com os seus apóstolos, ao participar da Santa Ceia, ele vira para aqueles homens e diz: eu estava ansioso em participar dessa ceia com vocês. Mas nós olhamos para aqueles homens, seriam homens que iriam traí-lo, iriam deixá-lo, homens que iriam negá-lo. Aqueles homens estavam ali, Cristo sabia disso, mas isso não impediu que Cristo quisesse ter comunhão com eles. Então não importa como anda a tua vida, se o teu coração está quebrantado e contrito nessa noite, este pão que representa o corpo do Senhor Jesus vai fazer a tua ligadura com o espiritual, vai trocar o natural pelo espiritual, vai te levar até o Senhor e vai te fazer participante da graça de Deus. Esse pedaço de pão representa o sacrifício de uma vida, de um pai amoroso que doou o seu filho em teu favor.
Por isso não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que nós participamos da Santa Ceia, porque nós entendemos esse sacrifício e nós honramos Ele quando nós aqui estamos para participar. Então eu digo a você, seja grato ao Senhor, agradeça a Deus pela oportunidade de participar do corpo de Cristo. Seja grato e participe do corpo do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais oportunidade. Alabasurianda, alabasuri, naí. Vianda, alabasuri, canta, alabasurianda, lazorra, alabasuri, canta, naí. Brilhando, alabasuri, canta, alabasanaí. E canta, alabasuri, canta, alabasurianda, lazorra. Vianda, alabasuri, canta, alabasanaí. Aleluia. Orilhando, alabasurianda, laço Deus. E canta na isfianda, alabasui, canta lá. E tani canta na basurianda, alabasui. Rianda, alabasui, canta lá. E peneita na isfianda, alabasui. E canta na surianda, laço. E a Bíblia diz também que da mesma maneira ele pegou o cálice. Jesus virou para aqueles homens e disse: esse cálice aqui é a nova aliança que eu faço através do meu sangue. A aliança que Jesus fala é uma aliança de mudança, de perdão, de salvação, de transformação. A aliança feita no sangue de Cristo é uma aliança que muda a nossa vida. Ele fala: eu estou reescrevendo a história de vocês. Ao participar do meu sangue, eu revisto vocês da minha graça, da minha glória, do meu poder. Eis que vos dou autoridade. Então nessa noite, não tem como nós não sermos gratos pelo sacrifício do Senhor. Não tem como não entendemos o sacrifício de Jesus, o sangue derramado, o sangue que foi perdido, mas que foi que te salvou, o sangue que te limpou, o sangue que te transforma, o sangue que te liberta nessa noite. Não sei o que está em teu coração, mas esse sangue hoje limpa o teu coração. Ele limpa a tua alma, ele limpa a tua carne, ele te renova, ele te põe de pé na presença desse Deus maravilhoso. Então seja grato ao Senhor, seja grato a Deus e participe do sangue do Cordeiro. Aleluia. Deus, nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus. Se coloca de pé, igreja, vamos adorar o Senhor. Dá-me perdão. Eu me alegro na cruz, pois a graça e luz para minha santificação. Declare nessa noite, diga: se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Diga aqui:
Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem, Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória de Deus. Oh Deus, aleluia! Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Leva eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Aplauda o nome desse Deus. Para o nome de Jesus. Glória, glória ao teu nome, Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado pelo privilégio de estar com vocês nessa noite. Mando a paz dos nossos amados ali da nossa igreja. A pastora ficou lá, eu vim para cá. Vou passar lá, vou pegar ela para a gente ir embora para casa. Mas que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Que a bênção do Senhor esteja contigo. Olha, mais um mês em que Deus estará contigo, te abençoando. Mês que vem, dezembro, a última Santa Ceia do ano. Todos estaremos aqui, amém? Ah, pois Deus vai renovar contigo essa aliança. Você vai fechar o ano com chave de ouro, debaixo da bênção do Senhor, aqui renovando a Santa Ceia com Ele. Em dezembro eu tenho que Deus estará aqui realizando milagres em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado a todos. Agradeço publicamente o nosso presbítero ABC, Elieta, que chamei eles para vir para cá, raptei eles em casa, né? Trouxe eles comigo. Deus abençoe os amados. Obrigado pelo carinho e a companhia. Obrigado, pastor Efraim, pastor Isabel. Deus continua abençoando essa obra. Está ficando bom, né, irmãos? Está ficando bonito, irmãos? Está ficando bonito? Tá? Ah, alguém tá. Tá. Quer matar o coração do teu pastor? Não, meu bem, está ficando bom. Vai ficar melhor ainda em nome de Jesus, né? Eu creio que Deus tem grandes coisas a fazer aqui, né? Essa igreja vai ser muito conhecida nesse bairro, nesse lugar, pela bênção que Deus vai entregar na vida de todos.